Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da nossa querida TV Mundo Maior, que alegria podermos estar iniciando o programa ABC do Espiritismo. E você sabe que esse programa, uma semana vai o estudo do Livro dos Espíritos e uma semana vai o estudo de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos gastar 3 semanas para estudarmos 3 capítulos ligados à lei do amor. São capítulos fantásticos que nesses momentos que nós estamos vivendo, é uma lei que precisamos reconstituir dentro de nosso coração, dentro de nosso lar e dentro de nossa sociedade. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente aos nossos telespectadores. Rogamos a espiritualidade amiga, humildemente, que possa nos amparar, que possa nos instruir, que possa nos envolver, que possa trazer para todos nós um pouco de equilíbrio e que o programa de hoje, falando de um tema tão antigo, mas ao mesmo tempo tão importante, a lei de amor, seja para nós o entendimento do que vem a ser esta virtude, o que vem a ser esta lei, o que vem a ser este convite que todos nós somos convidados, espíritas e não espíritas. Então esta mensagem está inserida no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, a lei de amor. A primeira mensagem é de Lázaro, em Paris, 1862, quando ele nos fala: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor constitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires, os ébrios de esperança, desceram ao circo. É interessante, eu gostaria de estar chamando a atenção do nosso querido telespectador sobre essa questão que o nosso querido Allan Kardec, de maneira belíssima, nos traz essa página sobre a lei do amor. E de falar um pouquinho dos momentos da Terra. Então ele fala aqui um pouquinho para nós, né, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que diz que quando Jesus passou pela Terra, fez estremecê-la, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Uma palavra desconhecida diante de um povo bárbaro, onde o mal agia sobre todas as coisas. Mas é interessante que ele mostra para nós aqui que no seu ponto de partida, quando nós ainda somos primitivos, o homem só tem instintos. É como o animal. Hoje, para nós termos uma ideia, nós já passamos por essa fase aqui na Terra. Mais avançado e corrompido que é a fase que nós estamos hoje, avançado e corrompido. Então não adianta nós falarmos aqui que os políticos são corruptos. Hoje a base do povo como um todo é corrupto.
Cada um tenta tirar proveito daquilo que lhe cabe. Então nós igualamos a todos eles, não é? Diz aquele ditado, que é um ditado popular: quem rouba 1 milhão e quem rouba um tostão, ambos são ladrão. Por isso que ele diz, mais avançado e corrompido só tem sensações. Então agora nós estamos começando a ter sensações, começando a desenvolver alguns aspectos que nós até ainda não tínhamos. Isso é um mundo de provas e expiações. Agora vamos entrar no mundo de regeneração, que diz, mais instruído e purificado tem sentimento, e o amor é o requinte do sentimento. Então ele faz aqui para nós termos uma ideia, a beleza desse trajeto entre a era primitiva, o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração, onde gradativamente o nosso espírito vai se compondo de maneira diferente. Coisa interessante, né, André? Sem dúvida, o amor é um dos assuntos mais difundidos nas religiões cristãs, inclusive no Espiritismo. E nós percebemos como cada um de nós lidamos com este sentimento de uma forma. Alguns ainda estão em forma latente, outros já estão em formas demonstrativas, alguns já conseguem vivenciar no seu cotidiano. É uma coisa ainda muito pessoal. E como estamos num mundo marcado pelas diferenças de sentimentos e de graus morais, é natural que fique escancarado essa diferença evolutiva. Então, o mundo em que vivemos ainda é característico disto. Pessoas que se despontam muito pelo amor e pessoas que se despontam muito pela vaidade, pelo orgulho, pelo amor próprio. E o segundo parágrafo dessa mensagem vem casar com o que há pouco nosso querido Sérgio disse do alfabeto divino. No final do primeiro parágrafo, o Espírito Amigo disse que Jesus pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que foi a palavra amor. E no segundo parágrafo continua o Espírito Amigo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então nós percebemos que o Espírito usa a simbologia das palavras para nos explicar que o amor e a reencarnação estão juntas. No alfabeto divino, ambos têm a sua importância. O amor nos aproxima, a reencarnação nos auxilia a progredir. Uma e outra devem caminhar juntas. Uma existência sem amor nos leva ao individualismo, ao antagonismo do que é viver em sociedade, ao antagonismo do que é o princípio de coletividade, porque eu passo a olhar apenas e tão somente para as minhas carências. O amor é no plural. Nós nos amamos, não é apenas a um ou aquele outro. Não conseguiremos ainda sair de um ponto e chegar na outra extremidade apenas por lermos esta mensagem. Mas é possível sim, através desta mensagem, termos forças, coragem, encontrarmos aquele ânimo novo, despertando em nós estes sentimentos tão agradáveis às almas que já o encontraram. Então, André, nós percebemos que esse primeiro bloco, que é dessa parte que nós lemos até agora, ele é uma mensagem muito profunda, porque o amor, sem sombra de dúvida, é o requinte que traz para a humanidade toda a sua modificação na estrutura social. Tem uma frase também de Jesus, André, que é muito marcante sobre isso, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. Então a palavra amor é uma palavra que resume todo o caminho, todo o trabalho que Jesus efetuou quando esteve em nossos meios.
Por que hoje, diante dessa pandemia, nós estamos vendo tantas pessoas desesperançadas, tantas pessoas se suicidando, tantas pessoas numa cama com depressão, tantas pessoas que dizem eu perdi a fé, diga de passagem, ninguém perde o que não tem. Mas o que nós percebemos, André, porque as pessoas estão muito no campo material, ou seja, o materialismo parece ter se tornado aquele bezerro de ouro que nos conta Moisés na sua história, tomou conta da sociedade. Hoje vale muito mais o material do que o próprio ser humano. Nós estamos vendo isso hoje, por exemplo, os laboratórios, que sempre ganharam muito dinheiro com os remédios, hoje estão faturando horrores e não abrem mão do seu ganho. E pouco importa se as pessoas vão morrer, se todos vão ser vacinados. Se nós estivéssemos no mundo de regeneração, André, isso não aconteceria. Porque as pessoas iriam se conscientizar e vamos auxiliar. Os mais ricos vai ajudar os mais pobres. Isso é uma coisa natural que o Evangelho decanta para nós, mas para isso tem que ter amor. E isso que está faltando hoje no seio da sociedade, no seio da criatura humana. É sempre muito prazeroso quando nós temos a felicidade de falar do amor. É um tema instigante, o tempo voa quando falamos deste sentimento tão nobre, mas antes de encerrarmos o primeiro bloco, eu gostaria de fazer um convite aos amigos que nos ouvem e nos assistem neste momento. Querem interagir conosco? Nós temos duas ferramentas que você pode mandar sua mensagem. O WhatsApp, 19 997 78 2794, ou você pode fazer parte do canal do Telegram. É só você procurar Divulgando Espiritismo. Não é Divulgando o Espiritismo, não, é Divulgando Espiritismo. Você procurando, é um canal aberto, você apenas coloca o que eu mencionei há pouco e diariamente, ambos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, você poderá receber as nossas novidades, tanto do programa, quanto do CEPAC, quanto das atividades que temos aqui na cidade de Itapira. Venha fazer parte e venha comunicar-se mandando a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. É um pequeno intervalo, não saia daí, já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse? É um breve intervalo. Nós já retornamos com esse programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. O primeiro bloco nós começamos e vamos agora dar continuidade no capítulo A Lei de Amor, que é uma mensagem lindíssima que inicia dizendo que a lei do amor é a expressão maior da vivência de Jesus quando passou entre nós. O assunto é tão palpitante, são 3 mensagens e nós vamos gastar 3 programas para podermos falar desse material maravilhoso que Allan Kardec nos deixou sobre a inspiração dos benfeitores amigos. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo, nós estamos vendo uma das leis mais importantes criadas por Deus, que não é utilizada e vivenciada apenas no planeta Terra, e sim em todo o universo. E separamos agora os 2 últimos parágrafos desta mensagem para as nossas meditações neste instante. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos
são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Então aqui ele está fazendo, são 3 mensagens que veremos. Cada uma puxa por um ponto de vista. A primeira que estamos vendo, no caso no dia de hoje, é de Lázaro. Numa próxima oportunidade do estudo do Evangelho, será a mensagem de Fênelon e a última de Sansão, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris. Cada mensagem falando da lei de amor vai puxar por um viés diferente um do outro. Neste, ele está falando da nossa evolução, do amor em evolução, começando pelos instintos e chegando aos sentimentos. E nesta excursão, ele foi conhecendo as vicissitudes, foi conhecendo os vícios, foi conhecendo as virtudes e foi naturalmente saindo daquele ser primitivo. E quando nós falamos de primitivismo, nós logo trazemos em mente aqueles homens das cavernas que andavam com aqueles paus, que puxavam as mulheres pelos cabelos. Não, quando nós falamos de primitivismo, é no sentido de lidar com a inteligência humana, de lidar com os sentimentos. Nós não estamos aqui falando do primitivismo da era humana, nós estamos falando do primitivismo do início da trajetória de um espírito na fase hominal, mostrando ainda suas lutas. Então tem pessoas que nós nos deparamos que estão nas suas primeiras oportunidades e o amor é quase nulo, o amor está extinto. Nós não podemos cobrar dele o que nós cobramos de uma pessoa que já tem o amor altamente desenvolvido, como é o caso de Chico Xavier, por exemplo. Por isso que quando nós analisamos uma outra pessoa, nós temos que ter a prudência de compreendermos que cada um de nós está num grau evolutivo. Lógico que não é porque cada um está num grau evolutivo que eu vou deixar as pessoas e a sociedade fazer o que quiser, porque daí também a coisa se torna mais complicada. Porém, quando nós falamos de sentimentos, a conversa é diferente do que quando nós falamos de intelectualidade. A intelectualidade se adquire nas escolas, nas universidades ou pelo autodidata, que vai em busca do conhecimento. O moral, o espiritual, a vivência é uma construção diária. Aqui entra aquele exemplo que eu sempre dou, e quem nos acompanha já há algum tempo já ouviu dizer. Eu ouvi de Chico Xavier uma vez, e muitas pessoas também tiveram a oportunidade de ouvir. Chico Xavier dizia que Emmanuel retratava que nós somos semelhantes a um pássaro e devemos desenvolver as 2 asas por iguais, a asa da sabedoria e a asa da moralidade. Se não desenvolvermos uma igual a outra, nós vamos ficar como um pássaro capenga, como um pássaro que não vai conseguir dar bons voos. Então, mais ou menos na Terra, o nosso processo evolutivo é esse. Hoje, por exemplo, nós notamos que o nosso desenvolvimento na questão intelectual avançou e muito. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos altamente comprometidos nas questões morais. Então essa primeira mensagem das 3 é a mensagem que dá início, mostrando para todos nós as eras pela qual o homem passa na Terra e que tudo isso está perfeitamente sintonizado com as leis naturais que nos cercam. Ou seja, cada um de nós vamos evoluir pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. E o último parágrafo, o Espírito Amigo nos diz: o Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do seu trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscaremos os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então nós percebemos nitidamente,
por essa página que nós precisamos compreender esse momento importante da evolução humana e que está em nossas mãos a oportunidade de fazer a transformação. O mal do homem é querer transformar o mundo sem se transformar. Aquele dito popular, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, é realmente real. Nós somos capazes de direcionar as pessoas em cima de metas e em cima de discursos, mas não somos capazes de criar uma força íntima para começar esse movimento de reforma íntima dentro de nós. Então nós percebemos qual é a diferença de Deus e do homem. Deus é infinito, ou seja, não teve um começo e não terá um fim. O homem é finito. Deus nos criou, teve um começo, mas não vai ter um fim. A nossa evolução depende única e exclusivamente do nosso esforço. O amor na prática está em todas as partes. O amor está nas palavras. Quando chegamos pela manhã e numa mesa, no café da manhã, dizemos bom dia, com um sorriso, com otimismo. Quando nós chegamos num trabalho, confiantes em mais um dia em que temos o nosso ganha-pão, podendo cooperar e ao mesmo tempo se beneficiar daquele trabalho. O amor está também nas nossas relações interpessoais. Sozinhos, nós até fazemos, mas pouco, limitadamente. Numa sociedade, num coletivo, nós conseguimos fazer mais. O amor está dentro do centro espírita, quando nós chegamos juntos para a aplicação de um passe, para a realização de uma refeição para uma comunidade carente, quando nós chegamos numa sessão pública, um faz uma prece, o outro a leitura, o outro comentário. Quando nós estamos indo num banco, nós temos aquelas pessoas que estão ali para facilitarem o que nós precisamos mediante aquela situação. Se nós tivéssemos um pouco mais de amor nesses pequenos exemplos corriqueiros que eu mencionei há pouco, nós evitaríamos tanto transtorno, nós evitaríamos tantas decepções, nós evitaríamos tantos problemas se nós vivêssemos com um pouco mais de amor. Não estamos falando aqui muito amor, não. Um pouco a mais do que já nós possuímos. Viríamos um mundo diferente do que vemos. O mundo é o que nós conseguimos ver. Para um homem otimista, o mundo sempre terá a solução para sair dos momentos de crise. Para o pessimista, o mundo sempre será um campo marginalizados, com pessoas mostrando apenas a sua face oculta. Que felicidade o Espiritismo, que nos dá o equilíbrio para sermos realistas, vivemos num mundo que há muito que melhorar, que há muito que progredir e que infelizmente na pandemia escancarou um lado moral tão pernicioso e ao mesmo tempo esperança por vermos no trabalho, na prece, no esforço, a dedicação sublimada. É interessante nós notarmos que realmente o amor é uma fagulha muito distante das nossas ações. Nós ainda somos criaturas muito voltadas para o egocentrismo. E toda vez que eu sou uma criatura egocêntrica, não existe espaço dentro de mim para amar. Tudo que eu faço é em torno de tirar proveito de alguma coisa. Quando nós passamos a conhecer o amor e a importância dessa semente germinada em nosso meio, nós passamos a encontrar uma felicidade diferente, a ponto de Jesus dizer que a felicidade não é deste mundo. Mas se nós nos esforçássemos, poderíamos encontrar uma felicidade relativa. E é esta felicidade relativa que vai nos trazer uma abrangência do que vem a ser o amor. E vamos sair daquele amor egóico, daquele amor possessivo, para aquele amor que contemplam as pessoas que estão ao nosso lado.
Ao encerrarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar os amigos a conhecerem os livros de minha autoria. Todos eles são destinados à manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Você pode adquirir os livros fisicamente, através da loja virtual A Caminho da Luz, como você pode adquirir os livros também de forma virtual pela Amazon, lendo pelos e-books. Então, você tem essas duas plataformas e estarão ajudando diretamente as atividades que nós desempenhamos aqui em Itapira. E nesse momento em que a fome bate no lar de muitas pessoas, eu tenho certeza que a sua ajuda será muito importante para o projeto do CEPAC. Queridos amigos, olha, são 3 programas não sequenciais. Nós vamos manter uma semana o Evangelho segundo o Espiritismo, na outra semana o Livro dos Espíritos, mas durante o estudo do Evangelho, os 3 dias vão ser relativos ao estudo da Lei de Amor, que é um estudo muito bonito, vale a pena nós estudarmos. Eu tenho a certeza que vamos aprender muito com Kardec e com os bons espíritos. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.